Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio e esse é o canal Resenhas dos Perdidos no Tempo. Aqui a gente fala basicamente de quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então se você gosta de tudo isso e está chegando agora, seja muito bem-vindo, dá uma explorada aí no canal. Se você curtir, se inscreve e ativa o sininho para não ficar de fora das nossas resenhas. E hoje o assunto vai ser quadrinhos. A gente vai bater um papo aqui sobre Batman, o Impostor. Uma minissérie em 3 edições, publicadas aqui no Brasil pela Panini, integrante do selo DC Black Label, né, que veio substituir aí a Vertigo como a casa das histórias com temática um pouco mais adulta e sem as amarras da cronologia do universo DC regular. Na minha opinião, essa mudança da DC Black Label ela foi muito bem-vinda, porque ela passou a abarcar também os personagens do universo DC normal, que geralmente não apareciam nas histórias da Vertigo, né? E isso nos dá a possibilidade, como eu acredito que é o caso aqui no Batman o Impostor, a gente ter histórias bem interessantes e bem diferentes, porque os autores vão ter liberdade total para dar a visão deles sobre aquele personagem e contar a história que eles quiserem, sem se preocupar com cronologia, sem se preocupar com eventos passados, com interligação, com nada disso. Aqui no caso do Batman o Impostor, a história foi escrita pelo Madison Tomlin, que na verdade é razoavelmente mais conhecido como escritor, produtor e diretor de cinema do que como autor de quadrinhos. Salvo engano, essa aqui é a primeira história que ele escreveu, mas ele está envolvido no filme atual do Batman, né, no The Batman, do Robert Pattinson. Inclusive, eu acredito que o visual dessa história aqui, pelo que a gente já viu revelado aí nos trailers e fotos e tal, é bem semelhante ao que está sendo feito lá no filme. A arte aqui do caso vai ser do Andrea Sorrentino, que alguém que é fã de quadrinho mais antigo deve lembrar que teve uma passagem bem interessante também sobre na revista do Arqueiro Verde. O Andrea Sorrentino ele tem um traço mais sombrio, né, mais sujo, vamos dizer assim, que casa muito bem com o tipo de história que é o Batman o Impostor. Então, para a gente começar a falar aqui um pouquinho da história em si, eu vou fazer um panorama geral aqui da história, tá? Mas eu não vou dar spoilers do desenvolvimento da trama, tá? Eu devo dar alguns detalhes aqui de como a história começa para vocês se situarem, mas eu não vou, claro, estragar o prazer de quem por acaso for ler, tá? Então, olha só. Aqui a história vai começar com o Batman caindo, ferido, na porta da casa da doutora Leslie Tompkins. E aqui a gente já começa a perceber algumas grandes diferenças entre a história do Madison Tomlin e o universo DC regular. Aqui, a doutora Tompkins, ela é médica psicóloga, e psicóloga também, tá? Ou psiquiatra, não fica muito claro aqui. O fato é que ela já conhecia o Bruce Wayne desde criança porque ela atendeu ele logo após a morte dos pais, como psicóloga. E aqui, a questão do trauma provocado pela morte dos pais, ele é tratado, até onde eu consigo alcançar, porque essa não é a minha área, de uma forma mais técnica do que a gente normalmente está acostumado a ver, mais plausível, né? É demonstrado aqui uma série de traumas que o Bruce Wayne pode ter decorrentes de ter presenciado a morte dos pais. Ela perdeu o contato com ele depois de um tempo, e aqui, nessa ocasião, ela descobre que ele é o Batman, né? Quando ele chega lá na porta da casa dela, todo arrebentado. Então ela vai cuidar dele e tal, né? E aqui o traço do Andrea Sorrentino é muito bacana, eu acho ele muito interessante, a arte dele. E aqui eles vão ter uma conversa, onde essa questão da psique do Bruce Wayne vai ser mais explorada. E apesar da gente já ter visto isso em outras histórias, aqui eu acredito que seja uma visão bem diferenciada e bem interessante, que eu pelo menos não lembro de ter visto algo abordado dessa maneira como está aqui. E o interessante da história é que a partir desse encontro, a doutora Tompkins faz um acordo com ele. Ela não vai denunciá-lo para a polícia se ele voltar a ser paciente dela. E aí eles têm um trato de todo raiar do dia ele tem que voltar lá na casa dela para conversar com ela sobre o que aconteceu na noite anterior. Isso por si só eu acho que já dava um roteiro muito interessante para pelo menos algumas histórias. Só que aqui isso é só o começo da trama. Porque à medida que ele vai indo lá e relatando para a doutora o que aconteceu na noite anterior, a gente vai entendendo melhor como é que funciona essa Gotham, esse universo aqui
do Batman o Impostor. A gente vai descobrir ao longo da leitura que ele já está atuando como Batman há mais ou menos uns 2 anos. Ele já teve um acordo com o comissário Gordon, que não aparece nessa história. Esse acordo não deu muito certo, porque o Batman... algumas pessoas achavam que o Batman estava manipulando o comissário Gordon para conseguir uma atuação livre, né, uma vista grossa, porque ele é um Batman mais brutal, mais violento aqui. Né? Então, a um determinado momento, o Gordon cai em desgraça, é expulso da polícia ou alguma coisa assim e sai de cena. Então, a gente tem aqui um Batman contra a polícia. Além disso, as ações do Batman, elas desagradam o famoso 1% dos mais ricos de Gotham. Né? Ou seja, Batman é ruim para os negócios, causa danos à propriedade, enfim, interfere nos negócios dos milionários. Então a gente tem um pouco dessa visão aqui, que não é muito comum a gente ver nos quadrinhos. Então a gente vai ter esse 1% de Gotham tentando direcionar a polícia para que dê um fim na ameaça do Batman. No meio de tudo isso, a gente vai ter o surgimento finalmente do tal do impostor. Né? O que é? A polícia descobre um vídeo do Batman assassinando 3 criminosos, né? Executando, jogando em cima de um prédio e tudo mais. Obviamente, o Bruce Wayne diz que não é ele, a polícia não tem como saber, porque eles não têm uma relação próxima, e a história vai se desenrolando a partir daí. Então a gente vai ter, na verdade, o Batman impostor, o Batman real, que para o grande público são a mesma pessoa, é muito difícil diferenciá-los, e esse Batman impostor, ele se torna, na verdade, um assassino em série, porque ele vai chegar a matar mais de uma dezena de pessoas aqui, e a história toda vai girar em torno disso, da investigação do Bruce Wayne, do Batman, para tentar descobrir quem é esse impostor. Claro que ele vai interagir aí com a polícia e tal, tem alguns outros personagens que vão aparecer aqui, alguns vilões repaginados, né, com novas interpretações que eu achei bastante interessantes aqui. E a história toda é uma leitura bem dinâmica, bem divertida. As revistas são curtinhas, dá para ler bem rapidinho, mas é uma leitura bem interessante que te prende. Né? A gente vai ter aqui uma nova policial, né, que vai fazer as vezes, entre aspas, aí, do comissário Gordon. Então ela que vai interagir mais com o Batman, Bruce Wayne. A gente vai ter o sensacional traço do Andrea Sorrentino aqui, que está mandando muito bem nessa história. Ele tem umas tomadas interessantes, ele tem umas cenas legais assim que ele cria. Mas no final das contas, a história vai girar em torno disso. Olha só essas cenas, muito bacanas, cara. Ele está realmente mandando bem demais nessas edições, o Sorrentino. Sim, mas como eu estava falando, a história vai de fato girar em torno disso, né? Nessa investigação para descobrir quem é esse Batman, o impostor. E se você acha que no final das contas tudo vai se resolver e o mundo vai voltar a ser colorido e o sol vai brilhar, estamos em Gotham City, estamos no selo DC Black Label, então as coisas são um pouco mais pesadas aqui. Mas para não estragar muito mais da história, assim, porque senão eu ia ter que começar a revelar alguns detalhes, eu vou ficando por aqui, mas recomendo bastante a leitura. Apesar de ser uma história autocontida nessas 3 edições, obviamente tem aquele famoso ganchinho ali para se quiserem continuar, e eu acho que se for nessa pegada, poderia ter uma continuação sim. Eu acho que ainda tem coisas para serem exploradas nessa Gotham que o Tomlinson tá bolando aqui. Tomlin tá bolando. Mas eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido a nossa dica de hoje. Espero que tenham assistido o vídeo até aqui para não me deixar falando sozinho. Então deixa aí o seu like, seu dislike, seu comentário, a sua sugestão e a gente se vê numa próxima resenha.